Queridos, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e esse importante mandamento de Jesus Cristo para nós enquanto igreja. E por isso eu resolvi também trazer uma palavra sobre a Santa Ceia, falar sobre a Santa Ceia hoje. O significado da ceia, o porquê nós celebramos a ceia, o que é a ceia, porque é tão importante nós participarmos desse sacramento, né? Nós, como igreja protestante, temos dois sacramentos, que são o batismo e a ceia. E por que a gente comemora, por que a gente participa, o que é a ceia? Então, nós queremos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. E para isso eu quero ler um texto que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do verso de número 17. Quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto sobre a ceia, orienta a igreja a respeito da ceia, tá bom? E faz algumas correções na forma como a ceia estava sendo ministrada na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17, diz assim a palavra de Deus: mas nisto que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. A minha palavra hoje, queridos, é uma palavra de ensino sobre a Santa Ceia, e é também uma palavra de alerta sobre esse importante sacramento que nós temos enquanto igreja. A ceia, ela é uma ordenança, ela é uma ordem de Jesus à sua igreja, tá? Foi instituída por Jesus na semana da Páscoa, quando Jesus foi crucificado e ali o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. A Santa Ceia, aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, tem origem na Páscoa judaica. Então, na Páscoa, quando se comemorava a libertação, a saída do povo de Israel
do Egito, naquele momento, houve um sacrifício de um cordeiro, que eles chamavam de cordeiro pascal, passaram a chamar, melhor, de cordeiro pascal. E a Páscoa era uma ordenança também dada ao povo de Israel. Uma vez por ano, eles precisavam comemorar a Páscoa. Era uma festa anual, tá? Que comemorava a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Tá? Então, durante a Páscoa, os judeus comiam um cordeiro e pão sem fermento, relembrando, então, essa saída do Egito, essa libertação do povo de Israel do Egito. E Jesus, ele foi crucificado durante a festa da Páscoa, certo? E a Santa Ceia, ela substitui para nós cristãos a festa da Páscoa. O Senhor Jesus, ele fala, este é o sangue da nova aliança. E Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5, 7, de o Cordeiro Pascal. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus, então, institui esse mandamento na nova aliança, também como uma comemoração, como uma memória de tudo aquilo que ele fez, e também uma libertação espiritual que Jesus fez para o seu povo. Na Santa Ceia também nós comemoramos uma libertação dada por Deus. João Batista, quando vê Jesus, antes de batizá-lo, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como para nós o batismo, ele substitui a circuncisão, a Santa Ceia também ela vem para substituir a festa da Páscoa, na nova aliança. Por que é que a gente participa, então, uma vez por mês? A Bíblia não estabelece a periodicidade em que a gente tem que participar da ceia. A Bíblia não diz que tem que ser todos os domingos, a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo. Nós, como igreja presbiteriana, entramos nesse consenso e a gente faz isso uma vez por mês, por questões práticas, tá? Jesus ensina em Mateus 26, 28, quando ele está ensinando, falando sobre a ceia, ele diz, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, aqui nós temos a remissão dos pecados. Esse texto que nós lemos aqui, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o Paulo vai colocar um pouco de ordem no barraco, tá? Tinha virado uma bagunça o negócio da ceia. Estava muito bagunçado, e Paulo ele vai falar com a igreja de Corinto de uma forma até bem firme, dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo não é ceia. Eu não posso elogiar vocês em nada. Se tiver alguma coisa para elogiar vocês, eu não vou elogiar vocês, porque isso que vocês estão fazendo aí não é a Santa Ceia. É isso que ele está dizendo, isso não é a ceia. Isso não foi aquilo que Jesus instituiu, tá? Porque tinha virado uma bagunça. O que o Paulo fala aqui, nesse texto, a primeira coisa que ele diz é, porque existem divisões entre vocês. E isso em si já é algo que já quebra o princípio da ceia. Primeira coisa que ele vai dizer, existem divisões entre vocês. Vocês são divididos. E isso em si já quebra o princípio de tudo aquilo que Jesus havia instituído. E isso que lá no verso 20 ele vai dizer, isso aí não é ceia, gente. Isso é uma bagunça, mas ceia não é ceia. Não dá para chamar isso aí de ceia, tá? A igreja primitiva comemorava a Santa Ceia, era realizada de uma forma diferente. A ceia era ministrada em meio a uma refeição quando a igreja se juntava. Era uma espécie de junta-panelas, certo? E eles chamavam isso de festa ágape, ou festa do amor. Essas reuniões duraram bastante tempo. Alguns acham que a Santa Ceia era uma refeição da comunidade, mas não era uma refeição. A Santa Ceia estava no meio da refeição. Então, durante a refeição, se parava, comia o pão e depois se ministrava a questão do vinho.
Com o tempo, por conta dessa bagunça e da desordem, o que é que os pais apostólicos fizeram? Eles tiraram a parte das refeições e deixaram a parte do vinho e a parte do pão. Tá? Mas a ceia em si não era aquela grande refeição como muitos pensam. A ceia era ministrada em meio a essa refeição. Tá? Então, Paulo vai dizer aqui o que é ceia e o que não é ceia. E ele vai dizer isso que está acontecendo aí, não é ceia. Por quê? Porque nesse junta-panelas, acaba que uns comem demais e não sobra para os outros que chegam depois. Aqueles que são mais abastados trazem mais, comem mais, e aqueles que não têm condições chegam e não sobra para eles. E, ao mesmo tempo, tem gente embriagada, bebendo demais no meio da ceia. Então, virou uma bagunça. Entendeu? Não há um ambiente de respeito, não há um ambiente de unidade no meio da igreja, não há um ambiente de amor, não há um ambiente de irmandade, que é o centro da ceia, praticamente o centro da ceia. Então, isso aí não é a ceia, o que Paulo está dizendo. E a Santa Ceia, gente, ela foi corrigida, então, dessa forma. E aí Paulo vai falar o seguinte: o que eu recebi do Senhor foi o seguinte: na noite em que ele foi traído, então Jesus pegou o pão e o cálice da nova aliança, tá? Partiu o pão, ministrou, explicando que aquilo era o seu corpo, que seria partido pelo povo, pela sua igreja, e o seu sangue, que estava simbolizado pelo vinho, que seria derramado por muitos para remissão de pecados. O apóstolo Paulo, ele vai repetir palavras de Jesus aqui para explicar um pouco o que é a ceia. Paulo vai dizer também, gente, que a Santa Ceia, o que é que Jesus fala? Façam isso em memória. A Santa Ceia, Paulo está dizendo, é um memorial. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, lembra aquela fotografia que você tem na tua casa do teu casamento? Aquela fotografia do batismo? Aquela fotografia de um evento importante na tua vida? A Santa Ceia está lá, como se estivesse na sala, numa fotografia. Nós olhamos para aquilo e lembramos de um momento importante da história. No caso aqui, a morte de Jesus crucificado, seu corpo partido, seu sangue sendo derramado. Então, toda vez que a gente lê isso, nós lembramos, toda vez que a gente participa, nós lembramos desse importante evento da história, tá? E o Paulo vai dar mais uma orientação, que cada um examine a si mesmo. Por quê? Para não cairmos no erro de participarmos indignamente da ceia. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco o que é participar indignamente da ceia. Paulo vai dizer assim, ó, se nós aprendêssemos a julgar a nós mesmos, se a gente aprendesse a fazer essa avaliação, essa autoavaliação, nós não precisaríamos ser julgados com o mundo. Se a gente aprendesse a se julgar, não haveria necessidade de sermos julgados ou disciplinados por Cristo por conta dessa participação. E ele vai dizer, quando nós somos julgados por Deus, nós somos disciplinados a fim de não sermos condenados junto com o mundo. Todo mundo aqui comigo? Eu estou fazendo uma explicação geral, tá, sobre a ceia. Depois eu vou entrar em algumas aplicações do texto para a nossa vida. Então, um dos princípios estabelecidos por Jesus e pelo apóstolo Paulo aqui, antes da ceia, é que a gente aprenda a fazer aquele autoexame, analisar a própria vida, analisar a própria consciência, permitir aquela sondagem do nosso coração e pedir que o Espírito Santo possa trazer a luz, porque muitas vezes nós passamos pano para algumas coisas que estão na nossa vida e dizemos, está tudo bem, está tudo tranquilo, posso participar. E, na verdade, a gente está passando um paninho e não está tratando com algumas coisas que estão lá na nossa vida e que Deus quer mudança. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a gente aprenda a examinar a nós, cada um a si mesmo. A gente não tem que examinar o irmão, tá? O que a gente vê na igreja é muita gente examinando o irmão, examinando a vida do outro. Mas o apóstolo Paulo diz para a gente julgar a nós mesmos, e não o irmão, e não julgar o outro, tá bom? Isso é um pecado. Então é um momento de autoexame,
para que a gente não participe de maneira indigna. E, olha só, o que é participar, gente, de maneira indigna da ceia? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem bênçãos ou maldições para a nossa vida, dependendo da forma como a gente participa da ceia. O apóstolo Paulo, num outro texto aos Coríntios, ele fala sobre o cálice da bênção. Ele fala sobre o cálice da bênção. Existe uma bênção em participar de maneira certa da ceia, mas existe uma maldição, entre aspas, tá? Na forma como nós podemos participar. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente pode estar comendo e bebendo juízo para si mesmos. A gente pode estar comendo e bebendo juízo para si mesmos. Então, o apóstolo Paulo vai condenar aqui espírito de divisão no meio da igreja. Isto é participar da ceia indignamente. É quando há um espírito de divisão, é quando há espírito de inimizade do corpo de Cristo, é quando há falta de perdão no corpo de Cristo, é quando há rancor no nosso coração, é quando a gente toma das coisas sagradas e torna essas coisas como se elas fossem coisas mundanas. A gente participa de qualquer jeito, sem essa sondagem, sem essa avaliação do próprio coração. Quando a gente participa da ceia, persistindo em algum pecado na vida da gente, sem arrependimento. Isso é participar da Santa Ceia de maneira indigna. Quando a Bíblia não fala para a gente ser perfeitos, e a Bíblia nunca cobrou perfeição de ninguém, mas a Bíblia fala para a gente fazer esse autoexame. E na ceia a gente está expressando a nossa união com Jesus, mas com as pessoas também. Vocês lembram qual é o maior mandamento dado por Deus e depois reiterado por Jesus? Ame a Deus e ama o próximo. Na ceia, a gente faz esse link, a gente relembra, a gente reafirma essa aliança com Deus e com os irmãos também. Então a ceia ela é importante por isso. Beber e comer indignamente, gente, é quando a gente participa desse momento vivendo uma vida que não corresponde a uma vida de uma pessoa salva por Jesus Cristo. Quando a gente vive uma vida que não é de uma pessoa que aceitou Jesus. Quando a gente vive uma vida mundana, uma vida no pecado, uma vida ignorando princípios da palavra de Deus, achando que isso aqui é só mais um pãozinho e um vinhozinho. A gente precisa compreender que isso aqui é um momento altamente espiritual. E a gente pode estar comendo e bebendo juízo para a nossa vida. E, gente, o texto é muito claro. Existem muitos doentes, existem muitos fracos no meio e outros até que já morreram. Muitos, não poucos, ele vai dizer, os que morreram, por conta de participar indignamente do sangue e do corpo. Ele fala de se tornar réu do corpo e do sangue de Jesus. Ou seja, nós nos tornamos réus juntamente com aqueles que crucificaram Jesus, juntamente com aqueles que aprisionaram Jesus. Nós nos tornamos tão réus quanto essas pessoas, quando participamos da Santa Ceia. Hoje em dia a gente construiu um Deus bonzinho, um Deus que não disciplina, um Deus que é só amor, um Deus que me aceita do jeito que eu sou, um Deus que me entende, um Deus que é meu camarada. Um dia eu vi um cara dizendo que quando ele orava, ele chamava Deus de cara. Então nós construímos um Deus que, e eu vi um outro pregador dizendo que nós não somos mais o barro e Deus não é mais o oleiro. Nós somos o oleiro e Deus é o barro agora. Porque a gente constrói um Deus do jeito que a gente quer, segundo as nossas conveniências. E Deus, ele não pode ser moldado por nós. A Bíblia fala que Deus é luz. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus também é fogo consumidor, Hebreus. Então nós construímos um Deus bonzinho que não disciplina seus filhos.
Qual é o pai que não disciplina ou a mãe que não disciplina seus filhos? O apóstolo Paulo fala que se a gente aprender a se julgar, nós não vamos ser condenados juntos com o mundo. A disciplina de Deus e a correção de Deus é para que a gente não seja disciplinado junto com o mundo. Que a gente não sofra o juízo que está sobre vir para o mundo. É isso o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está alertando a igreja, querido, sobre consequências espirituais de participar da ceia de forma indigna. Consequências espirituais, sob pena de virar réu do corpo e do sangue do Senhor, sobre pessoas que comem e bebem sem discernir o corpo. Ele está dizendo, comem e bebem juízo para si mesmos. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E isso aqui não é porque Deus é mau, mas é porque Deus corrige. E isso aqui é para que a gente não seja julgado no juízo que está por vir sobre a humanidade. Por isso a importância da seriedade, de sondarmos o nosso coração, de fazermos como Davi, Senhor, há em mim algum caminho mau. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Hoje em dia eu converso com pastores, e algumas décadas atrás, o culto que mais tinha gente era o culto da ceia. Hoje, o culto menos frequentado de maneira normal é o culto da ceia. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. É possível eu me tornar um cristão, aceitar a Jesus, dizer Cristo é o meu Salvador e dizer assim, mas eu não quero batizar? Tem como fazer isso? Você afirmar um compromisso, estar debaixo de uma aliança com Jesus e dizer assim, mas isso eu não quero, o batismo eu não quero. Dá para fazer isso? Você está quebrando, violando um princípio, uma lei espiritual. E a ceia? É possível dizer, eu pertenço a Cristo, eu faço parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, mas a ceia eu não quero participar. Tem como isso? Não tem como isso. Porque na ceia nós reafirmamos a nossa aliança com Cristo e nós reafirmamos a nossa aliança com os irmãos. A ceia nos dá um sentimento de pertencimento à comunidade e ao corpo de Cristo. Quando nós participamos, nós estamos reafirmando a nossa aliança com Cristo. Nós estamos reafirmando a nossa aliança com a igreja. E eu vou falar sobre outras coisas aqui que são bastante importantes no que se refere à Santa Ceia. E a última delas, e eu vou desdobrar um pouco mais essa última, é que a Santa Ceia é um momento de profunda esperança para o cristão. A Santa Ceia, ela é, quando nós participamos disso aqui, gente, esse é um momento muito espiritual, não é apenas um vinhozinho, um suquinho e um pãozinho, mas isso aqui a Bíblia declara que Cristo está presente, seu Espírito está presente no momento da ceia. Você pode até não estar vendo nada agora, mas Cristo está presente aqui. E quem dera Deus abrisse os nossos olhos espirituais. Se imagina se Cristo abrisse os nossos olhos espirituais, o que a gente veria agora? Porque a palavra de Deus diz que Ele está presente nesses elementos e nesse momento. Porque nós estamos relembrando o sacrifício dele na cruz. Gente, você foi comprado naquela cruz. A tua vida foi comprada e os teus pecados foram perdoados. Por conta disso, no dia do julgamento, você nem julgado será. Porque você está debaixo desse sangue. Porque essa aliança, ela é uma demonstração clara do perdão de Deus sobre a sua vida. Agora, por isso que é importante o perdão no meio da comunidade do fé. Se Cristo nos perdoou, ontem eu assisti uma palestra com o Marcos Meyer e ele falou sobre isso. Se Jesus morreu na cruz, se Ele perdoou todos os nossos pecados, quem sou eu para não me perdoar? Se Ele perdoou, se Deus te perdoou, se Cristo perdoou você, quem é você para você não se perdoar pelos pecados que você cometeu? E quem somos, eu e você, para também não perdoarmos o irmão? Então esse é um momento de muita reflexão, mas eu quero falar sobre a esperança que está
neste momento que nós estamos, de certa forma, comemorando aqui, tá? Relembrando com Deus. O primeiro deles nos traz esperança, porque Cristo é a certeza do perdão dos pecados e de que nós somos reconciliados com Deus. Eu falei sobre isso, perdão de pecados e reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus antes da fundação do mundo. Já era plano e já era propósito eterno de Deus que nós fôssemos reconciliados com Deus. Assim como lá no Éden o homem rompeu o seu vínculo com Deus, ele rompeu aquela aliança que ele tinha com Deus. Lá no Éden o homem se apartou, ele se separou de Deus. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós fomos conectados novamente a Deus. Nós fomos perdoados. Olha só, talvez agora a gente não tenha um entendimento muito claro do que significa ter sido perdoado e reconectado a Deus. Mas no dia em que todas as nações e que todas as pessoas estiverem diante de Deus para prestar contas da sua vida a Deus, Paulo diz que todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus para prestar contas da nossa vida. Paulo diz, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Mas saiba que nesse dia nós vamos saber a diferença entre um perdoado e um não perdoado. Nós vamos saber a diferença de alguém que foi reconectado, conectado a Deus e reconciliado com Ele através de Jesus Cristo. Por isso, a Santa Ceia é um momento de muita esperança. Você pode estar não sentindo nada aí agora, tá? Você pode não sentir nada no teu coração. Você pode ser a pessoa mais racional, você pode não estar sentindo nada. Mas há uma verdade espiritual que ultrapassa isso. Você está reconectado a Deus e você foi perdoado por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ceia também é para a gente lembrar a respeito de uma promessa de vida eterna. Vida eterna que nos foi dada na cruz do Calvário. Outro dia eu preguei aqui sobre, se eu não me engano, não, foi quando eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro. João 6 fala que um dia os mortos vão ouvir a voz de Jesus Cristo, a voz do pastor. 2 vezes em João 6 ele disse, os mortos ouvirão a voz dele e vão se levantar dos seus túmulos. Há uma promessa de vida eterna quando nós olhamos para esses 2 elementos. Uma promessa de eternidade. Nós olhamos para o passado, nós olhamos para esses elementos e lembramos do que Jesus fez no passado, mas a gente pode olhar para o futuro também com muita esperança, sabendo que a morte foi tragada. Paulo diz que Jesus matou a morte. Ó morte, onde está o teu ferrão? Onde está a tua vitória, ó morte? Paulo vai perguntar isso. A morte foi morta para nós que cremos em Jesus Cristo. Para nós que cremos em Jesus, não existe vida após a morte, existe vida após a vida. Isso é um provérbio judaico. Não existe vida após a morte, existe vida após a vida. O que acontece é que você só vai deixar esse teu corpinho lindo que Jesus te deu. Tá? E você vai partir para a morada celestial com o teu novo corpo, 0 bala. E você vai receber um novo nome. A Bíblia fala em Apocalipse que aqueles que forem absolvidos do trono de Deus vão receber uma pedrinha branca. Pedra branca, naquele contexto, era um sinal de absolvição diante de um tribunal. E nessa pedra branca estará escrito o seu novo nome, que será dado naquele dia. Gente, tudo isso a gente lembra quando participa da ceia. Eu não sei você, mas eu tenho uma vontade de que isso aconteça logo. Eu tenho uma vontade tão grande de que Jesus volte, de que acabe essa maldade, de que a gente possa desfrutar dessa nova realidade. Eu não sei você, mas eu tenho muita vontade, eu tenho muita ânsia por esse dia no meu coração, em que Jesus vai nos transformar. Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses que nós seremos transformados num piscar de olhos, mediante o suar da última trombeta, nós seremos transformados num piscar de olhos.
Quanto tempo leva para você piscar teu olho? Rapidinho, né? Nós seremos transformados. Por isso, gente, nós precisamos estar prontos e vigilantes para esse dia e com a lâmpada acesa. Com óleo na lâmpada. Lembra da parábola das virgens imprudentes? 5 foram apanhadas sem óleo na sua lâmpada. E a gente precisa manter essa chama acesa no nosso coração. A Santa Ceia também, Jesus vai dizer isso quando ele ministra a ceia para os seus discípulos. Essa é a última vez que a gente faz isso juntos, até que a gente faça isso de novo no reino celestial. Jesus está dizendo que a Santa Ceia, ela é, na verdade, uma antecipação do banquete celestial. Lá em Apocalipse 19:8, ele fala sobre um grande banquete celestial, tá? Ele usa o termo as bodas do Cordeiro, quando nós vamos participar desse grande banquete. A Santa Ceia nos lembra que nós vamos participar de um grande banquete, as bodas, o casamento do Cordeiro com a sua noiva, com a sua igreja, as bodas do Cordeiro, onde vai se dar a consumação da obra de redenção, a consumação de toda a obra que um dia Jesus começou a fazer. Quando Cristo vai retornar e se reunir com a sua igreja. Então, a ceia também é uma antecipação desse banquete celestial que nos aguarda. A Santa Ceia, queridos, é um momento de renovação espiritual. Lembra quando eu falei aqui de colocar óleo na lâmpada? Por isso, faça um autoexame. Examine a você mesmo e veja como é que está a tua lâmpada. Se tem óleo na tua lâmpada, se ela está quase apagando, se ela já apagou. Como está a tua fé hoje? Como está a tua comunhão com Cristo? Como está a tua comunhão com o corpo de Cristo? Como está a tua comunhão, a tua vivência como corpo? Há ainda óleo nessa lâmpada? Há ainda fogo nessa lâmpada? Essa lâmpada está acesa ou ela está apagada? Quando nós participamos da ceia, é um momento da gente poder pedir, Senhor, derrama mais óleo sobre essa lâmpada, acende o fogo, reafirma a minha fé, renova a minha fé em Ti, Senhor. Se eu estou apático, é um tempo de renovar e pedir, Senhor, tira toda a apatia do meu coração. Se eu estou frio espiritualmente, a gente precisa orar e dizer, Senhor, tira toda a frieza do meu coração. Se eu estou apartado de Cristo por algum pecado, eu não tenho que evitar tomar ceia. Eu tenho que participar, mas com o compromisso de dizer, Senhor, eu vou rejeitar o pecado. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. É hora de reconectar, de renovar espiritualmente a nossa vida e a nossa fé. Nós precisamos eu como pastor, preciso de renovação constantemente da parte de Deus da nossa fé, da minha fé. E o último aspecto que eu quero dizer aqui, e eu já falei um pouco sobre isso, é que a Santa Ceia é a certeza de a vitória sobre a morte. Santa Ceia vai nos mostrar a certeza de vitória sobre a morte. Esse cemitério que tem aqui na esquina, eu vivo dizendo para a família que eu quero um dia entrar ali, porque eu não conheço esse cemitério, nunca entrei aqui. E eu gosto de cemitério, eu gosto de andar em cemitério. É sério, cemitério para mim é um momento de muita reflexão, né? É sério, é um momento de bastante reflexão, o cemitério, porque ali a gente vê quem a gente é. Ali a gente percebe quem nós somos, né? Se Jesus não voltar antes, aquele é o nosso destino. Um caixãozinho, né? Os vermezinhos lá entrando, né? Ali é o nosso destino. Ali é o destino de todo homem, de toda mulher. Ali a gente vê quem a gente é. Que nós não somos nada, que nós somos pó, que nós somos pequenos. É só uma questão de tempo, gente. É só uma questão de tempo para a gente ir morar naquela morada ali, né? É só uma questão de tempo. Eu vou pedir para o pessoal aqui não se escandalizar, tá? Mas quando eu era meio doidão, eu tinha uma música do Raul Seixas que
que eu sempre cantava, né? Que ele dizia assim: estou terminando a prestação do meu buraco, meu lugar no cemitério, que é para não me preocupar, não mais ter onde morrer. Ainda bem que no mês que vem posso morrer, já tenho o meu tumbão. O meu tumbão. É isso aí. É a nossa morada, a gente vai para o tumbão. Agora, uma coisa é ir para o tumbão com Cristo, renovado. Outra coisa é ir para o tumbão sem Jesus. E aqui é uma oportunidade de renovação, de pedir que Ele acenda a lâmpada, de pedir que Ele renove o óleo, de pedir que Ele traga o vinho novo, de você dizer: Senhor, eu quero viver perto do Senhor. Gente, para onde nós vamos? O que a gente vai fazer da nossa vida sem Jesus, apartado de Cristo? Não existe essa possibilidade de viver sem Jesus, de viver sem Cristo, de viver numa outra vida. Não existe isso. E a gente tem que se manter firme, com a nossa lâmpada cheia de óleo, com fogo, em comunhão com Jesus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o corpo. A Santa Ceia, eu não vim trazer palavra de condenação para ninguém. Embora Paulo fale de consequências de participarmos de maneira indigna desse momento. Mas o objetivo não é assustar e dizer: meu Deus, e agora? O objetivo é fazer com que a gente reflita sobre o estilo de vida que a gente vive. E possa viver, de fato, a vida que Cristo quer que a gente viva. Aqui é um momento de renovar votos, um momento de renovar a graça, de renovar o perdão, de você entender que a quem você pertence. Esse é o momento. Esse é o momento de maior segurança que a gente tem na nossa caminhada. Quando a gente pode dizer: eu sou dele, ele é meu, eu fui comprado, e ele mesmo diz: ninguém vai arrancar da minha mão. Ninguém vai te arrancar da minha mão. Aqui você está seguro. Vamos ficar de pé?